CBN Caruaru. Agora 9h33 na Rádio que Toca Notícias. Chegou o momento da nossa entrevista. Aqui com a gente já de forma online, o senhor Léo Bulhões, ele que é presidente do PT Caruaru. Léo, primeiramente gostaria de agradecer a sua disponibilidade por participar conosco aqui hoje. Bom dia, Jaira. Obrigado pelo convite. Abraço a todo mundo da Rádio CBN. E abraço a nossa audiência que está nos acompanhando nesse momento. Muito bem. Léo, eu queria falar com você sobre a reeleição, da presidência do PT de Caruaru, conquistada na semana passada. Quais foram os maiores desafios enfrentados durante esse processo interno e como é que a chapa se diferenciou das anteriores? Olha, a coisa mais importante que a gente tentou construir, Jaira, é a unidade do PT. Isso para a gente é a coisa mais importante. A gente entende que o Partido dos Trabalhadores precisa seguir muito forte e unido no processo político eleitoral do ano que vem. A nossa meta é reeleger o presidente Lula, fazer uma grande bancada de deputados estaduais e deputados federais, deputadas estaduais e deputados federais, eleger o nosso senador e construir um PT que seja mais vivo, que consiga dialogar com mais gente na cidade. Em Caruaru é uma cidade importantíssima, um poder econômico, um poder cultural, um polo industrial importante, um polo da saúde. Então, por tudo isso, o PT em Caruaru precisa ser cada vez mais forte. Eu entendi que isso era importante, ter unidade no PT. Infelizmente, a gente não conseguiu, uma outra chapa foi construída e a gente foi para a disputa. E, graças a Deus e à força da nossa militância, da nossa organização e inteligência do nosso pessoal, a gente saiu vencedor. Muito bem. Agora são 9h35. Eu estou conversando com Léo Bulhões, ele que é presidente do PT aqui em Caruaru. O senhor foi reeleito presidente do PT em Caruaru com 307 votos contra 292. Em resposta às críticas, disse que, abre aspas, é de gente grande saber ganhar e saber perder, fecha aspas, e que acusações de fraude são absurdas. Como o presidente pretende reforçar a confiança dos filiados no processo interno daqui para frente, diante dessas acusações? Primeiro é importante que se diga, não vai fazer esse debate pela imprensa, porque a gente quer preservar o nosso partido. O partido é a coisa mais importante do que o outro candidato, de qualquer coisa. O partido é um instrumento de luta política dos trabalhadores e das trabalhadoras do país, tem um programa nacional, e isso para a gente é fundamental, não expor o partido. Durante todo o processo das eleições do nosso prédio, e até o final dele, não houve nenhum registro de nenhum problema que pudesse acontecer. A ata foi lavrada muito tranquilamente por todos que participaram, inclusive o representante da chapa que perdeu as eleições, e nos espantou esse resultado deles apresentarem, após tudo isso, um documento pedindo um novo processo eleitoral, inclusive a minha cassação. Nossa, assim, que em nenhum momento eu vi isso em Caruaru e achei isso realmente muito grave. Mas as instâncias superiores vão tratar disso e eu estou muito tranquilo. Quem me conhece sabe a forma como eu trabalho, como eu organizo o PT. O PT de Caruaru é o diretório municipal mais organizado do estado, com sede, com prestação de contas, com organização de formação política. Então, assim, a gente está muito tranquilo, muito consciente do trabalho que a gente fez. O resultado é a vitória política e eleitoral. Muito bem. Historicamente, o PT estava dividido em Caruaru, mas o senhor destacou que a nova direção, abre aspas, dramaticamente reforça a unidade do partido, fecha aspas. Quais passos concretos pretende dar para manter aí essa coesão? Primeiro, fazer o que a gente tem feito nos últimos 2 anos. Há 2 anos a gente recompôs o diretório, aquele grupo que a gente ganhou no prédio anterior a esse. A gente recompôs o diretório com eles, o companheiro Adilson Lira, Renato Carvalho, da Via Trabalho, e a gente uniu todo mundo. Da mesma forma como a gente fez naquele processo, nós vamos fazer nesse, no diálogo, e apresentando um planejamento. E no planejamento, todos eles, porque no PT, Jaira, quem ganha e quem perde, desculpa, quem ganha e quem perde fazem parte do diretório. Mesmo aqueles que perderam vão compor o diretório também. Então a ideia nossa é fazer um planejamento com as ideias que a gente propôs para vencer o prédio e também receber, recolher, acolher as ideias também da chapa que perdeu. Acho que isso é importante, porque isso representa
o tamanho do PT. Então, a ideia é que a gente faça um planejamento após o resultado que for dado da Comissão de Organização Eleitoral Estadual, para a gente poder marcar a nossa posse e fazer esse nosso planejamento. Porque essa unidade política é importante, né? O governo Lula levanta debates que são fundamentais, como discutir a questão da jornada 6x1, como discutir agora essa questão de justiça tributária, né, onde o Brasil precisa aprovar esses R$5.000 de isenção fiscal para o trabalhador, mas precisa ser compensado pelos supermilionários, né, que existem no Brasil. A gente precisa ter um debate que envolva a sociedade. Então, essa discussão, e essa última agora, né, que a gente viu ontem, que o presidente Trump dos Estados Unidos tenta interferir na democracia interna do Brasil, na nossa soberania nacional, querendo impor uma tarifa, não por questões econômicas, que pudesse dificultar o processo de crescimento econômico de cada um dos países, mas por um debate político, onde Trump apoia o ex-presidente Bolsonaro, que está na iminência de ser preso. Muito bem. Com o calendário eleitoral se aproximando, né, em 2026, quais são as expectativas do PT de Caruaru quanto a candidaturas próprias, seja para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, outras posições, e o senhor pretende se candidatar? Olha, a gente tem discutido muito com o partido a possibilidade de a gente ter um processo mais estratégico, cara, porque, veja, na última eleição, o PT faz parte de uma federação. A federação é composta pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB. Na última eleição, o PCdoB fez em torno de 60 mil votos, um pouco mais ou um pouco menos que isso, e elegeu Renildo Calil. O PV elegeu Clodoaldo Magalhães. Os dois fizeram aproximadamente 60 mil votos. O PT fez 360 mil votos. E também só elegeu um, que foi o nosso querido deputado Carlos Veras, que agora vira presidente também estadual do PT. O que isso significa? Significa que se a gente distribuir melhor a quantidade de votos que o PT faz, só nisso a gente já elegeria mais deputados federais do PT. A própria professora Liana Cirne, que é vereadora do Recife, fora do mandato federal por 2 mil votos. Então, isso significa que a gente precisa, primeiramente, do PT estadual, e eu sou da direção do PT estadual, discutir uma estratégia em que a gente distribua melhor os votos daquelas candidaturas nossas. Em segundo lugar, dizer que a proposta dos nomes que vão ser colocados, eu faço parte de um coletivo ligado à nossa senadora Tereza Leitão, a qual eu mando um grande abraço, dizer que é através desse coletivo que nós vamos decidir as nossas candidaturas. Tem uma candidatura importante para a estadual, que era a primeira, Ivete Caetano, ela é pré-candidata a deputada estadual, presidenta do Sintet. A própria Liana Cirne, que é uma figura que eu tenho muito respeito e acho que é importante que ela se torne deputada federal. Mas a gente vai discutir isso. É possível que eu saia candidato? É possível sim, mas se for necessário. Isso que eu estou dizendo, da gente reunir forças para eleger a maior quantidade de deputados e deputadas estaduais, deputados e deputadas federais pelo PT de forma inteligente, acho que esse é o caminho correto. Sim. Muito bem, agora são 9h42, você que sintonizou agora na 89,9 FM, eu estou conversando com Léo Bulhões, ele que é presidente do PT aqui em Caruaru. O senhor foi assessor da senadora Tereza Leitão, ajudou a articular 2,1 milhões de emendas para Caruaru, sendo 800 mil para a saúde e 600 mil para a assistência social. Como é que o senhor pretende usar dessa experiência para trazer mais recursos federais aqui para o município como presidente do diretório? Nós já estamos fazendo isso. Vamos aí agora R$900 mil para a assistência social, já deve estar chegando para Caruaru. Tem investimentos da senadora para a Universidade ACES também, com investimentos nossos, e outros investimentos que vão chegar. A gente está coordenando isso, né? Para a saúde vai vir mais investimento também. A ideia que a gente tem, Jair, é que a gente não trate o governo como um governo simplesmente de oposição, mas que tenha uma relação institucional que permita que essas emendas da senadora cheguem à população. E aí o cálculo é justamente esse, ver qual é a melhor forma para os melhores projetos que a prefeitura possa nos enviar e solicitar, e a gente tem dialogado muito sobre isso, de forma a gente colabora para que a população de Caruaru receba, através do governo e de outras entidades, como a própria SES, que recebe agora para equipar o curso de medicina, tem a possibilidade de a gente melhorar a vida do povo de Caruaru.
Muito bem, 9h43. O PT municipal criticou, abre aspas, o desgoverno, fecha aspas, federal passado, mencionando crises na economia, na educação, na saúde e falando também sobre a fome crescente. Quais políticas locais o PT defende para contornar esse legado aqui no município, nessas áreas aqui em Caruaru também? Olha, primeiro que é uma mudança absurda, né? O que era o ex-governo do Bolsonaro, que é o governo do presidente Lula. Veja, aqui em Caruaru a gente praticamente não recebeu investimento na saúde, na educação, a merenda não foi reajustada, o salário mínimo foi congelado durante 4 anos, trabalhadores não receberam nenhum tipo de incentivo na distribuição de renda, o Minha Casa Minha Vida, o governo Lula agora está isento de pagamento por parte dos trabalhadores. Então, hoje, se você for pegar os dados do governo federal, em torno de 40 e 50 milhões que o governo federal repassa para Caruaru por mês. Então é muito dinheiro que chega para Caruaru, que é um gesto do governo federal com os municípios, para que os municípios possam aplicar as políticas sociais. Porque quem tem pouco precisa da ajuda do governo. É por isso que a gente luta por uma justiça tributária também, Jair, porque não dá, a população mais pobre. Muita gente diz, porque muita gente está deixando de trabalhar porque tem Bolsa Família. Isso não é verdade. A Bolsa Família serve para quem não tem nada para comer, serve para quem tem muita dificuldade. A prova de que 75% das pessoas que saem desse limite da extrema pobreza e vão para um outro estágio, vão buscar emprego e saem do programa do Bolsa Família. Então é importante que a gente escuta de que forma esses recursos do governo federal, né, pegamos agora 2 ambulâncias, né, do SAMU. O SAMU, quando está andando na rua, é a política do PT que está andando na rua, né, para melhorar, para cuidar das pessoas. Né, vamos ter agora 1.000 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Então, são programas do PT que beneficiam a população de Caruaru. Porque, de fato, é o Partido da Família Brasileira, porque é quem mais investe na família brasileira, independente de raça, de credo. Então, por tudo isso, nós estamos acompanhando esses recursos que têm chegado em Caruaru, a forma como têm chegado e se estão sendo bem aplicados. Então, esse tem que ser um compromisso de qualquer cidadão e cidadã. Mas nós, enquanto membros do PT, temos uma obrigação maior porque nós defendemos esse governo. Então, muito por aí, aquilo que a gente tem agido para que esses recursos que já chegaram sejam bem aplicados, além das emendas parlamentares que chegam para cá também. Muito bem. O senhor vem realizando também os chamados diálogos extraordinários com diversos segmentos da comunidade, como cultura, o grupo LGBTQIA+, educadores. Como é que esses encontros têm influenciado aí o plano de governo do PT aqui em Caruaru? Excelente pergunta, você estudou muito. A ideia é justamente a gente formar a nossa militância, ter espaços de formação, núcleos de formação política, para que essas pessoas possam cada vez mais compartilhar suas ideias, o cenário, as suas experiências de vida na cidade. E essa colaboração vai gerar documentos. Esses documentos serão plataformas que o PT vai construir para poder dialogar com o governo ou apresentar um plano para se discutir a cidade. O PT precisa apresentar um projeto para Caruaru, o PT precisa dialogar com outros partidos para apresentar um projeto para Caruaru. E é essa contribuição que nós queremos dar, né? Tanto no nível técnico quanto no nível político. Tem muita gente que tem boa formação, que estudou bastante, gente da comunidade que tem experiência nas relações sociais, na própria experiência de vida, né? De saber as dificuldades, uma questão do saneamento básico, muitos lugares de Caruaru ainda não existem. Então, quando você junta essa parte técnica, teórica, com a experiência de vida das pessoas, a gente consegue construir algo muito rico para a cidade e a gente quer que os outros partidos, as outras forças políticas vivas da cidade possam colaborar nesse processo de construção de um documento que aponte Caruaru para um futuro ainda melhor. A gente entende que Caruaru é a cidade da prosperidade, é a cidade do futuro, já é um grande centro urbano. Aqui, de fato, existe uma região metropolitana que precisa ser entendido, não só Caruaru, mas todos esses municípios que estão em torno de Caruaru também precisam crescer. Por isso que o Diretório Municipal do PT de Caruaru ele é um agente e um farol importante para esses outros diretórios, a gente também dialogar com eles sobre o desenvolvimento dessa cidade.
Muito bem, agora são 9 horas e 48 minutos. O PT Nacional ele tem se aproximado, né, de partidos como PSB, PDT no Nordeste. Como é que o senhor enxerga essa posição estratégica aí do PT de Caruaru nesse redirecionamento? Qual a relação esperada com o PSB estadual e a Federação Nacional? É fundamental, né? Primeiro a Federação, né? Federação Brasil da Esperança, que já é a unidade do PT com o PCdoB e o PV. A gente pensa em ampliar isso, é importante que a gente amplie esse debate. O PSB é um partido aliado nosso nacional. O vice-presidente de Lula é do PSB, o Geraldo Alckmin. O PDT também tem uma relação histórica conosco, a gente tem construído uma relação importante dentro do Congresso, dentro do governo com o PSOL. Tem outros partidos que também construímos aliança, né? Se você pega parte do MDB, parte do União Brasil, aqueles que fazem parte do Nordeste têm uma relação mais íntima com o governo Lula. Se desce mais o Estado, eles jogam o jogo da direita. Mas é importante que a gente construa uma certa unidade sobre um programa do país. O Brasil tem recordes históricos hoje, né, de menor desemprego, tá acima da média de todos os estados e todos os índices apresentados pelos setores econômicos para o PIB nacional. Então, temos seguido as orientações para não passar do teto de gastos. Lembrando que Bolsonaro não cumpriu nenhum teto de gastos no governo dele, estourou tudo. Então, o governo Lula tenta manter esse equilíbrio, né, mantendo as contas públicas, tenta agora apresentar propostas para que quem ganha mais possa pagar de forma equilibrada. Veja, milionários pagam menos de 10%, enquanto eu e você temos que pagar pelo menos 17% do imposto de renda. Isso é um troço descabido. Por que os mais pobres têm que pagar mais e os mais ricos têm que pagar menos? Então é sobre isso que o governo Lula tem apresentado, e esse é um debate que nós estamos fazendo em todos os municípios. Não é possível que não exista uma justiça tributária, e é esse o debate que hoje o Congresso é contra. O Congresso está defendendo multimilionários, mas quem elege eles? É o povo pobre desse país. Então é importante, inclusive, isso, que nas próximas eleições a população acorde, pare de eleger gente, quando chega lá, não os represente. Então esse é um papel importante que nós vamos cumprir também nesse debate, junto com esses partidos. Entendo que o presidente Lula, ao ir ao Congresso, elegeu o João Campos presidente nacional do PSD, sinalizou a manutenção dessa aliança com Alckmin na vice, e isso, obviamente, pode trazer reflexo direto para Pernambuco, já que João Campos é o presidente nacional do PSB e provavelmente será candidato a governador do estado de Pernambuco para disputar com a nossa ex-prefeita Raquel Lira. Muito bem. Agora são 9 horas e 51 minutos. Para a gente finalizar, como presidente do partido em Caruaru, quais são seus objetivos para os próximos 2 anos, até 2027? Como pretende fortalecer o PT local, atrair novos filiados e influenciar nos debates regionais, Léo? Nós vamos melhorar ainda mais a nossa comunicação, Jaira. Vamos divulgar, fazer um recadastramento no PT. Tem muita gente que saiu do PT e tal, e outras pessoas que entraram. A gente vai organizar internamente essa questão, promover mais debates, promover mais encontros, unir aqueles que pensam o futuro de Caruaru, internamente fazer com que a gente construa um diálogo entre as forças políticas, né? Temos movimentos importantes, como a Via Trabalho, como o MTST, aqueles que foram oposição a gente, né? O MST. Também é importante que dialogue nesse espaço interno do partido. Tantos movimentos importantes, né? Sindicatos, vamos tentar reforçar todos esses movimentos da classe trabalhadora, porque é para isso que o PT existe, para unir essas forças políticas. A sede do PT na Avenida Dom Bosco, 104, é espaço importante, né? Tem espaço de convivência, tem a lojinha do PT, tem biblioteca, tem o nosso podcast. Então, é um partido estruturado em Caruaru que dá orgulho para a gente. Eu tenho muito orgulho dessa militância que teve comigo nesse debate. Quero mandar um abraço forte para todos os companheiros e companheiras que estavam na nossa chapa, que acreditaram até o fim, e demonstraram que se você tem fé, se você acredita em Deus, se você acredita que é possível superar grandes desafios, o resultado está aí, que é esse resultado eleitoral que a gente alcançou nesse último final de semana. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, sua disponibilidade por conversar comigo. Bom dia para você, até a próxima. Muito obrigado a você, né? Uma satisfação enorme estar falando contigo aqui, dizer que eu escuto sempre vocês.
A minha rádio está direto no carro, inclusive, para onde eu vou. E agradecer a toda a nossa turma aí, a audiência, né, que nos escutou, aos internautas. Dizer que contem com o Partido dos Trabalhadores como um instrumento importante para você que quer buscar direitos, para você que quer melhorar a qualidade de vida. O Partido dos Trabalhadores é sim o partido da família brasileira, todas as políticas que a gente tem investido. E em Caruaru, pode ter certeza que no ano que vem nós vamos ajudar a eleger o presidente Lula, nossos deputados e deputadas estaduais e federais, eleger o nosso senador mais uma vez, Humberto Costa, para que ele consiga reforçar aí essa importância, né, de manter o país em democracia. Tá? A gente sabe que a direita quer ganhar o Senado, porque quer fazer o impeachment do ministro do Supremo, que é uma loucura isso aí. Tentaram assassinar o presidente da República, assassinar o vice, tentaram assassinar o presidente do Tribunal Superior. Então, isso aí é algo que a gente não pode permitir. A democracia é a coisa mais importante do nosso país. Defender a democracia e defender os interesses do povo brasileiro. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente é que agradece. Agora são 9h54. Antes de ir para o intervalo, deixa eu registrar rapidinho aqui a participação do Valdir Cunha, direto de Joaquim Nabuco, dizendo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. A Dala Pavemai, dizendo bom dia, presidente, Léo Bulhões. Duda Lapa mandando bom dia, parabéns para o presidente. Flávio Torres aqui mandando bom dia também. Alaide, meu presidente. Tauídes Pereira, bom dia para o presidente. Parabenizando aqui o Léo Bulhões pela vitória na eleição do PT, reconhecendo seu compromisso e as diversas ações realizadas em benefício da população. A Fátima Ramos também manda um bom dia, diz que está curtindo aqui a Rádio CBN. Bem-Estar Clinic também. Duda Lapa, Valdir Cunha, Fátima Ramos, Renato Caboclo, bom dia para todo mundo. Renê Cruz, Maria Aparecida de Menezes, a Lúcia Luiza, Eli José, Gildete Gomes, Ivanildo Amaro, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. Agora a gente vai para o intervalo, são 9h55. A gente volta já já.